Antes de qualquer coisa, já faz aquele movimento que fortalece o nosso canal e garante que você não vai perder nada do que está por vir. Se inscreva agora, no nosso canal Botafogo Notícias e ative as notificações e fique comigo até o final, porque o que começou como um simples ajuste interno está se transformando em uma das histórias mais intrigantes e comentadas do Botafogo nos últimos tempos. Respira fundo. O que eu vou te contar agora não apareceu em manchete chamativa logo de cara, não veio acompanhado de coletiva barulhenta nem de anúncio com pompa. Pelo contrário, tudo começou em silêncio. Um silêncio estranho, daqueles que incomodam o torcedor mais atento. Telefones que pararam de tocar, negociações encerradas de forma repentina, nomes importantes desaparecendo do noticiário quase da noite para o dia. E enquanto muita gente achava que era apenas mais um período de transição, algo muito maior estava sendo desenhado nos bastidores. Nos corredores do clube, o clima não era de festa, mas também não era de terra arrasada. Era um clima de cálculo. De gente fazendo conta, de planilhas sendo revisadas, de decisões que não poderiam errar. Porque qualquer passo em falso aqui não comprometeria apenas a temporada, mas o futuro inteiro do projeto. E é exatamente aí que essa história começa a ganhar um peso diferente. Durante semanas, o torcedor se perguntou se o Botafogo estava perdendo força. Se as saídas eram sinal de enfraquecimento. Se o clube estava recuando. Se era mais um capítulo de instabilidade. Mas a verdade, que só agora começa a emergir com mais clareza, é que essas saídas tinham um objetivo muito claro. E quando você entende esse objetivo, tudo muda. O que parecia apenas uma debandada virou um movimento cirúrgico. O Botafogo reduziu sua folha salarial em cerca de 4 milhões de reais. 4 milhões por mês. Uma queda de aproximadamente 20%. A folha, que girava em torno de 21 milhões, agora está próxima dos 17 milhões. E isso não aconteceu por acaso. Foi planejado. Foi discutido. Foi assumido como necessidade. As saídas de Cuiabano, Jefinho, Mastriani, Marlon Freitas, David Ricardo, Savarino e Felipe Sampaio não foram decisões isoladas. Foram peças de um mesmo tabuleiro. Apenas com Mastriani e Jefinho, o clube já economiza mais de 1 milhão de reais por mês. Cuiabano, por exemplo, carregava um salário inflado, compatível com a realidade europeia que viveria no Nottingham Forest. Um valor que, dentro do cenário atual do Botafogo, se tornava difícil de sustentar sem comprometer outras áreas. E aqui entra um ponto crucial que muita gente prefere ignorar. A redução da folha não é apenas uma escolha esportiva. Ela é política, estratégica e institucional. Em meio às disputas societárias da SAF, o clube precisava mostrar responsabilidade, controle e capacidade de ajuste. Não havia mais espaço para erros grosseiros, nem para gastos que não conversassem com a realidade do momento. Agora, presta atenção nisso, porque aqui está o detalhe que muda completamente o rumo dessa conversa. Apesar de toda essa redução, apesar do corte agressivo, apesar do impacto imediato no elenco, o Botafogo não planeja novas vendas a curto prazo. Isso mesmo. O clube enxugou, ajustou, cortou na própria carne, mas não pretende continuar vendendo. E essa informação, por si só, já deveria acender um alerta na cabeça do torcedor. Se não vai vender mais, por que reduzir tanto a folha? Para onde vai esse dinheiro? Qual é o próximo passo? É aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Nos bastidores, o discurso é de reorganização total. Um Botafogo mais leve financeiramente, mais flexível, menos engessado por contratos pesados e mais preparado para movimentos estratégicos. Não necessariamente imediatos, mas decisivos. O clube ganha fôlego, ganha tempo, ganha margem de manobra. E isso, em um ambiente de SAF, vale ouro. O torcedor mais ansioso quer nome, quer anúncio, quer reforço. Mas o que está sendo construído agora é a base para que esses nomes cheguem no momento certo, sem improviso, sem desespero e sem comprometer o futuro. É um jogo de paciência. Um jogo que exige nervos de aço, principalmente depois de tantas experiências traumáticas do passado recente. E não se engane. Essa economia não é pequena. 4 milhões por mês representam quase 50 milhões de reais em um ano. 50 milhões que podem ser direcionados para investimentos estruturais, para reforços pontuais, para equilíbrio de caixa ou para blindar o clube em meio às disputas internas que ainda estão longe de um desfecho definitivo. É por isso que essa notícia deixou tanta gente inquieta. Porque ela não é apenas sobre quem saiu. Ela é sobre o que vem depois. É sobre o que o Botafogo está se preparando para fazer. E quando um clube do tamanho do Botafogo se organiza em silêncio,
Algo grande costuma estar no horizonte. Alguns veem esse movimento como retração. Outros, como maturidade. Há quem chame de recuo estratégico. Há quem enxergue como o primeiro passo para um novo ciclo. O fato é que, pela primeira vez em muito tempo, o clube parece estar agindo com frieza, cálculo e visão de médio prazo, mesmo sob pressão, mesmo com a torcida cobrando respostas imediatas. Nada disso seria possível sem desgaste. Nada disso acontece sem dor. Cada saída gera reação, gera questionamento, gera desconfiança. Mas a pergunta que fica é simples e ao mesmo tempo poderosa. O Botafogo está se preparando para algo maior? Essa redução de folha não é um fim. É um meio. Um meio para atravessar um período turbulento sem sangrar. Um meio para reorganizar prioridades. Um meio para retomar o controle de uma narrativa que, por muito tempo, foi dominada pelo improviso. E é por isso que você não pode tratar essa notícia como algo pequeno. Ela é silenciosa, mas é profunda. Ela não explode na hora, mas muda o rumo. E quem acompanha futebol de verdade sabe que os movimentos mais importantes nem sempre fazem barulho no começo. Fica claro que 2026 não será um ano de loucuras, mas também não será um ano de estagnação. O Botafogo está se mexendo, está se protegendo, está se preparando. E o torcedor que tiver paciência pode entender isso como prenúncio de algo que ainda não foi anunciado, mas que está sendo cuidadosamente construído. Agora eu quero saber de você. Esse corte na folha te preocupa ou te anima? Você enxerga isso como um passo para trás ou como a base de um projeto mais sólido? Deixe a sua opinião, porque esse debate está só começando e vai render muito. E antes de sair, reforço o pedido. Se inscreva no nosso canal Botafogo Notícias e ative as notificações e fique ligado, porque quando o próximo capítulo dessa história vier à tona, você vai querer estar aqui para entender tudo desde o começo.